Gente, muito cuidado para não deixar a sua sede de justiça contra a impunidade de alguns te deixar cego e dando corda demais para o poder judiciário, porque senão é você e todos nós que podem terminar amarrados e enforcados. O Ministério Público de São Paulo incitou o STF a decidir sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que legisla sobre a não responsabilidade das redes sociais pelo conteúdo que você coloca. Ou seja, ela não é solidária, ela não tem como controlar o seu pensamento. Pois é, eles estão questionando que isso seria inconstitucional, que eles têm que ser corresponsáveis sim. E adivinha quem está dando corda para isso tudo? Rede Globo e os grandes jornalões. Afinal, eles perderam para a internet o monopólio da informação, daquilo que você tem direito a saber ou deixar de saber, porque eles escolhiam antes o que você podia e o que você não podia saber, e com a internet isso acabou, é você quem faz essa escolha. Pois é, e ao não querer essa concorrência, afinal, você, sabendo de um mesmo assunto por vários prismas diferentes, é capaz de criar a sua própria opinião, estão usando que isso seria o responsável pelos golpes e todos os problemas que nós estamos tendo, como esse golpe Tabajara que nem chegou a ser executado os bolsonaristas. Pois é, isso é uma desculpa das mais esfarrapadas do mundo, porque golpes sempre existiram, muito antes da gente sequer sonhar em ter internet, como em 64, como na proclamação da República, e só falando em termos de Brasil, porque a história da humanidade é golpe em cima de golpe, é um grupo disputando espaço político com outro grupo, espaço político, econômico, e assim, inclusive, vão mudando os sistemas. Assim caiu o feudalismo e virou capitalismo, por exemplo. Então, você querer negar essa realidade, tirar esse instrumento das pessoas se comunicarem como se essa fosse a responsável pela insatisfação que levam aos golpes e às revoluções, é uma barbaridade, uma grande de uma falácia e de uma mentira, porque o que leva as pessoas tanto a golpes de um lado quanto a revoluções do outro é a insatisfação com o sistema. E não tem fake news ou internet que ajude a criar essa insatisfação se o sistema estivesse entregando realização para você. Por que a maioria das pessoas se revoltam, como os bolsonaristas? Porque o cara olha para um sistema onde ele nasceu pobre, vai terminar pobre e ignorante até o final da vida. Ele apostou nas coisas erradas, em ideias de que bastava ele, por exemplo, conseguir ter dinheiro, que ele teria sucesso, realização pessoal, mas quando ele consegue chegar lá, ele continua vendo que nada disso realizou a vida dele. Ele continua frustrado, amargurado, se sentindo pouco amado, pouco reconhecido. Portanto, essa insatisfação vai crescer estando ele no topo da pirâmide ou embaixo, porque um sistema que é movido pela desigualdade, é movido pela injustiça, vai causar isso. Portanto, não caiamos nessa conversa de que, olha, isso daqui é para melhorar a sua vida, é para criar um ambiente melhor. Não existe ambiente melhor calcado na ignorância, na desinformação e no estrangulamento da liberdade de opinião. Você tem sim ter direito de opinião. Lógico, quando você comete excessos e usa isso para mentir e caluniar os outros, já existe legislação para isso e ela tem que ser utilizada, inclusive utilizada da maneira certa, porque há um bom tempo, desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, alguns setores da política e dos super ricos já identificaram que podem transformar os tribunais numa espécie de censura disfarçada através do assédio judicial. Quantas e quantas vezes pessoas que denunciaram os maus feitos de políticos, de ricos, estelionatários, não tiveram que passar um bom tempo se explicando nos tribunais, gastando dinheiro e assim perderam o interesse de continuar trazendo a verdade. Pois é, se já existe isso, imagina então quando você transformar todo e qualquer cidadão num juizete que basta não ter gostado de uma vírgula que você falou, vai lá, aperta um botãozinho e aquele trabalho seu desapareceu, que a sua opinião desapareceu. Nós não podemos tolerar isso, porque juízes são falíveis, porque são pessoas. Juízes não são santos. Juízes podem ser gente muito boa, como podem virar os Palpatines da vida, como no Star Wars. Portanto, gente, muito cuidado para não dar asa para a cobra.
O judiciário tem sua importância, mas ele não pode invadir o poder legislativo. Assim como o poder legislativo, nós não podemos tolerar que ele continue invadindo o poder executivo, querendo determinar aonde, como e quando são investidos os recursos do país. É por ter virado essa bagunça que, inclusive, está aumentando a insatisfação das pessoas, porque ninguém um invadindo o poder do outro e deixando de fazer a sua parte. E olha a bagunça na qual nós chegamos e olha o nível de insatisfação. Mesmo quando melhora um pouquinho, está muito longe de melhorar. E então é hora da gente resistir, porque é quando a gente cede um pouquinho que eles se aproveitam. E para aqueles da esquerda que agora estão satisfeitos com o STF, porque supostamente está indo para cima do Bolsonaro, lembre-se, a coisa aconteceu há mais de 2 anos. Foram eles que, de certa maneira, facilitaram o caminho do Bolsonaro ter chegado lá. Ou vocês já esqueceram que eles mudaram até a regra de julgamentos para facilitar a prisão em segunda instância para tirar o Lula da jogada em 2018. Ou já esqueceram disso? Eu não me esqueço, não. Esses caras não estão ali para defender você, cidadão. O poder judiciário, assim como o poder militar, que são burocracias do Estado, existem para defender o sistema vigente. Se o sistema é capitalista, neoliberal, como é o nosso, eles vão defender o sistema neoliberal. Tanto que vocês veem, a gestão do Bolsonaro, de maneira irresponsável, induziu 700 mil pessoas à morte e milhões se contagiaram com Covid desnecessariamente por desrespeitar regras básicas sanitárias, e os caras simplesmente empurraram isso para a gaveta. Quase 1 milhão de brasileiros perderam a vida e isso está no fundo da gaveta. Entretanto, quem está puxando 17 anos de cadeia é um bando de Zé Ruelas que simplesmente participaram de um quebra-quebra, que deve ser punido, sim. Não estou dizendo que não deve ser punido, mas parece que o rigor está e os pesos estão diferentes mais. Matar centenas de milhares de pessoas não está tendo o mesmo nível de importância do que simplesmente tentar um golpe tabajara que nem saiu do plano das ideias aparentemente, porque a gente sabe que está lidando com gente frouxa. Portanto, gente, paremos de cair nessas esparrelas e comecemos a defender o que é o nosso interesse. E o nosso interesse é que todos possam falar o que bem entenderem, tenham liberdade. E se cometerem excessos, que arquem com as consequências. Mas esse negócio de transformar cada pessoa numa espécie de juiz que pode determinar o que você fala ou deixa de falar, tá tudo errado e a gente não pode aceitar. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal. Senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E vamos juntos continuar buscando um país próspero, humano e que não caia nessas tendências de justiçamento, porque sempre dá muito errado.